Pessoal, vocês ficaram com muita dúvida do perispírito semana passada. Confesso que, olha, acho que foi a aula que mais teve dúvida. Durante a semana, depois, no decorrer. É normal, porque a gente vai trazendo com o tempo, a gente vai absorvendo muita informação sem, na verdade, buscar a fonte. E aí, quando a gente vai buscar verdadeiramente o significado, a gente se assusta. Porque muita coisa foi colocada para nós, muita coisa foi retirada do significado, né? Então, é normal que a gente tenha essa dúvida. Quando eu recorri também ao estudo novamente, a gente vai trazendo um olhar mais atento, né? Então, é assim mesmo. Bom, vamos lá então. Só diminuir um pouquinho o som. Bom, então, nós estamos no capítulo 1 dos Espíritos. Estão ouvindo normal aí? Tá. Então, nós estamos falando do Espírito, vamos lembrar disso, né? Sobre o perispírito. O que é perispírito? Então, vamos lembrar. Nós falamos que é uma palavra que foi construída por Kardec. Então, quando a gente vai buscar uma referência do que significa o perispírito, eu preciso buscar nas obras de Kardec, que é quem construiu e trouxe essa palavra para nós. Outros espíritos trouxeram depois outros significados, mas precisa buscar na fonte de quem construiu e ofereceu a palavra para a gente. Então nós falamos do prefixo do peri, sendo em torno ou em volta do espírito, né? Então, para a gente poder continuar, eu queria relembrar um pouquinho, ler as duas questões anteriores. A questão 95, que é a que nós vamos estudar hoje, ela vai tirar bastante dúvida, até por questão de alguns textos complementares. Mas é importante que a gente leia a 93, que nós estudamos, e a 94, tá? Então, a 93, todo mundo está aberto? 93. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou seja, nada vai envolver o espírito, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então aqui nós vamos lembrar que Kardec está confirmando o que os espíritos estavam trazendo para ele. Quando ele vai trazer alguém pretende, alguns pretendem, eram os espíritos falando, certo? E ele vai perguntar, está sempre envolto? Então nós já falamos que sempre o espírito só existe com o perispírito e vice-versa. Tudo bem? Então lembra que não existe eu imaginar um perispírito sem espírito e nem pensar num espírito sem perispírito. Então o espírito nunca vai perder o perispírito, isso não existe. Tudo bem? Porque é o entorno do espírito. Para o espírito existir, eu preciso ter um perispírito, tá? Ele vai trazer como resposta: envolve-o uma substância vaporosa para nós, encarnados, mas ainda bastante grosseira para eles, os espíritos. Nós trouxemos destaque o ainda, porque um dia o nosso envolvimento fluídico, o que está em volta do espírito, ele tende a deixar de ser tão denso, tão grosseiro e ser mais fino. Certo? Assas vaporosas, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera, ou seja, para permitir uma elevação e transportar-se aonde queira. Então, o perispírito é o responsável pela mobilidade do espírito. Tudo bem? Ele é leve, mais leve do que as forças da gravidade, digamos assim, para que ele possa se elevar tranquilamente, que ele não tenha uma resistência que o prenda ao solo. Esse é o perispírito, tá bom? E Kardec colocou na nota dele explicando por que ele construiu esse termo a partir de um termo biológico. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, que é aquela membrana fina em torno do fruto que nós trouxemos. Do mesmo modo, o envoltório que por comparação se pode chamar perispírito
envolve o espírito propriamente dito. Então Kardec vai trazer que a comparação dele está no perisperma do fruto, perispírito, dentro da doutrina espírita, tá bom? E aí o Kardec perguntou para os espíritos, tudo bem, já entendi, o espírito, aquele que a gente falou que é uma chama, uma centelha, uma fagulha, né? Ele tem então um envoltório de uma substância qualquer, que nós não sabemos que tipo de substância é, mas que não é a matéria bruta. Ela é semimaterial, lembra disso que nós falamos. Então não é uma matéria bruta, é uma substância qualquer, vaporosa. Vamos pensar num vapor d'água. A gente passa a mão, a gente não consegue nem ver às vezes, não cria resistência para nós. É esse o envoltório. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Então quem tira, quem produz, quem modela? O próprio espírito. Na pergunta está claro para a gente. E aí os espíritos vão responder da onde sai então o perispírito. Do fluido cósmico universal, de cada globo. Então nós falamos que o fluido cósmico universal, ele está presente em todo o universo. Então em qualquer local do universo, em qualquer ponto que se descobre a mais do universo, tem fluido cósmico universal. E que ele faz parte do princípio espiritual ou material? Material. Não é a matéria bruta, mas vem do princípio material. Fluido cósmico universal. Então tira do fluido cósmico universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então em cada globo que o espírito vai reencarnar, ou que ele vai nascer, ele retira daquele globo as propriedades para aquela substância que vai ficar em torno do espírito. Em cada globo é diferente os elementos, porque senão precisaria ter diversos tipos de mundos. Poderia ser um mundo só habitado, acabou e pronto. Cada um tem as suas propriedades, as suas características. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Eu abro o guarda-roupa, pego um outro perispírito e vou? Não, eu mudo no sentido de alterar. Cada dia eu estou com um tipo de roupa, cada dia eu estou com uma roupa diferente. Não que eu tiro, como ele é fluídico, como ele é vaporoso, eu vou alterando ele com os elementos do dia a dia. E aonde que está a força de modelar isso? Nós já estudamos também, no pensamento. Então, fazendo uma correção, quem ontem veio na palestra, só para a gente não ficar um pouquinho perdido, ontem foi falado um equívoco. Aonde está o pensamento? No corpo? No cérebro? No espírito? No espírito. Então, jamais o pensamento tem a sede no cérebro, tá? Só para a gente entender, porque senão a gente vira uma doutrina materialista. Acabou, acabou e ponto. E tudo que a gente falou até aqui vai por água abaixo, e o que Kardec fez e demonstrou perderia todo sentido, tá? Então passa de um mundo para outro, ele vai modelando, pegando os elementos ali e vai estruturando o que vai ficar em torno do espírito, que dá a modelagem para o espírito. Então o que eu marquei aqui para a gente lembrar dos textos complementares da semana passada? O espírito sempre fica com o seu envoltório, que vai se modificando dependendo dos elementos necessários para a situação que ele se encontra, ou para o outro planeta que ele vai reencarnar depois. Mas sempre o corpo espiritual segue o espírito. O perispírito é uma condensação de fluido em torno do foco da inteligência, de uma inteligência. Então, sempre que existiu uma inteligência, o espírito individualizado, em torno dessa inteligência, há fluido condensado. É o corpo espiritual. Tá? Ele muda, ele altera a sua propriedade com a velocidade do relâmpago, como é trazido para nós. Então essa história que demora 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, não. A modificação dele é na velocidade do relâmpago.
Ele é ao espírito, ou seja, o perispírito é para o espírito o que o corpo é ao homem, o instrumento da sua ação. É através do perispírito que o espírito consegue agir na matéria. Nós vamos trabalhar sobre isso hoje, tá? Kardec também colocou para nós que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolucionáveis. E ele vai voltar a falar isso num outro texto que nós vamos trazer hoje. Muitos problemas que ainda a ciência materialista não consegue achar a solução, se considerasse o perispírito, acharia a solução desses problemas. E que os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer e não conseguem passar então de um mundo menos evoluído para um mundo mais evoluído, por questão de não ter afinidade com os fluidos ainda daquele outro planeta. Então um planeta mais desenvolvido não tem Deus julgando, falando: Júlio, você não vai não, que você é muito mal, você vai ficar naquele lá, o outro vai para cá. Não. Ele não tem condição de assimilar os fluidos daquele planeta ainda, pela questão moral. Kardec falou isso também. Quando moralmente eu estiver mais preparado, meu pensamento estiver mais no bem, eu consigo alterar a propriedade do que está em torno do meu espírito. E eu consigo assimilar com outros elementos, outras substâncias. Então, características do perispírito: é flexível, expansível, penetrável e penetrante. Tem alta assimilação, ou seja, assimila muito fácil com os tipos de fluidos, com outras substâncias, e ele tem alta plasticidade, condição de mudar muito rapidamente. Isso foi o que nós falamos no estudo anterior. É importante a gente entender com muita calma. Eu cheguei em casa, eu confesso que eu fui assistir de novo, eu falei: será que ficou muito confuso? Aí eu assisti de novo e entendi que não ficou, é porque o perispírito realmente é um ponto chave para a gente ali. Então a gente tem que entender o perispírito, porque toda manifestação, tudo que nós vamos trabalhar daqui para frente, depende do entendimento do perispírito. Tudo bem? Então vamos entrar na questão 95. Alguma dúvida até aqui? Deixa no final, às vezes a gente esclarece no final. Não, hoje não vai ter dúvida, gente. Hoje vocês vão ver. Bom, questão 95. Nós estamos trabalhando o perispírito, certo? Então vamos lembrar, tem o espírito, a essência espiritual, e em torno da essência tem o perispírito. Esse envoltório semimaterial do espírito, então, é o corpo sutil, né, que envolve o espírito. Tem forma determinada, ou seja, tem uma forma fixa, definida, e pode ser perceptível. Perceptível, seja no toque, seja na visão, vendo. E aí? Pode ou não? E ele pode ser perceptível. Se ele for perceptível, quer dizer que o perispírito vai criar, ele tem possibilidade de ter uma interação direta com o plano material, então, a partir da hora que eu vejo, a partir da hora que eu posso senti-lo. Então, há uma interação direta desse corpo espiritual com nós encarnados? É isso que Kardec está perguntando. E tem uma forma, ou é de qualquer jeito? Tá? Podemos passar para frente? Então vamos lá. Sim, então ele tem forma determinada e ele é perceptível. Quem modela o corpo físico? O perispírito. Quem modela o perispírito? O espírito. Então ele tem forma? Tem forma. Tá? Quem dá a forma para ele é o espírito, através do perispírito que dá forma ao corpo. Tem a forma que o espírito queira. Então, o corpo espiritual tem a forma que o espírito quer. Aí falar, não é bem assim, porque, né?
A vibração que nós estamos, é o que nós falamos naquela comparação de Jesus. Eu não consigo querer estar na mesma condição de Jesus, porque eu ainda não conheço os elementos. Eu ainda não tenho um domínio disso tudo. Então, o máximo que eu consigo é modelar no estado que eu estou. E quem está inferior a gente consegue modelar apenas menos do que nós. Então, tipo assim, tem o modelo que o Espírito quer. É o próprio Espírito que vai modelando isso. Tem a forma que o Espírito queira. Então, a gente tem o controle da nossa aparência. Se eu desejar assumir uma forma, eu consigo assumir essa forma. Vamos pensar no Espírito desencarnado. Se eu quiser assumir uma forma para aparecer, para ser visível, perceptível, se isso for útil, tiver um objetivo, eu consigo. Tudo bem? O que mais a gente consegue tirar daí? Se eu consigo modelar isso, ao invés de eu aparecer com a forma do Leonardo, quando eu desencarnar, eu posso aparecer com a forma que eu era numa encarnação anterior. Posso? 2 encarnações para trás, posso? 10 para trás, posso? Desde que eu queira e que eu tenha condições. Desde que seja útil, que traga um objetivo, ou de repente pelo motivo pelo qual o Espírito foi evocado. Né? Um exemplo. O bem ou para o mal, né? Por exemplo, de repente, há 2, 3 encarnações anteriores, ele foi um filósofo. E aí ele já veio outra encarnação como sem conhecimento nenhum, assim, no sentido de no anonimato. Quando vou fazer a evocação, eu vou evocar quem? O filósofo, porque o anonimato eu desconheço. Quando ele se apresenta, ele não vai apresentar assim, não, eu era o filósofo, hoje eu sou o Sebastião. Não, porque há a fotografia mental que naquele momento a gente está evocando aquela condição. O perispírito se altera na forma de um relâmpago, ele apresenta daquela forma. Mais novo um pouquinho, está tudo certo, mas daquela forma. Então ele consegue fazer essa alteração. Quem modela isso? Vamos voltar de novo. O Espírito. Tá. Mas o Espírito tem alguma coisa que consegue modelar. O que é? Pensamento. Então o Espírito que tem um pensamento no bem, ele tem condição de se modificar para coisas boas. Um Espírito que tem um pensamento ruim ou inferior, imperfeito, ele pode se moldar em coisas ruins. Então não tem como a gente pensar numa transgressão ou num progresso pulando etapas. O Espírito vai progredindo e tudo isso é normal. Não tem como eu pensar em ser melhor do que eu sou porque eu estou no meu limite. Aquela história de, se eu quisesse ser melhor eu seria, eu sou assim porque eu quero. Não, é porque eu consigo ser assim. Porque se eu já conseguisse ser diferente, eu já era diferente. Você ia perguntar, Júlio? Sobre aquilo que você estava falando, eu acho que não é que eu ouvi, eu acho que eu já li em algum livro, alguma coisa assim, que o André Luiz se apresentava para o Chico no Clube Violento. O Emmanuel, né? O Emmanuel, é isso, né? E é bem lá atrás. Sim, bem antes. O próprio Emmanuel não era a última encarnação dele, né? Que era Manuel da Nóbrega, né? Então, o Espírito consegue se apresentar da forma que lhe é mais marcante. No caso dele ali, ele diz, aquela encarnação foi a encarnação que mais me marcou. Como mais me marcou é a que eu apresento. Mas se fosse evocado, no caso ele, numa condição de outras encarnações, ele se apresentaria daquela outra forma. Tá? É assim que este vos aparece algumas vezes, ou seja, o Espírito pode se mostrar algumas vezes para nós. Alguém já viu, de repente, sem querer, querendo, um Espírito? Não é forma, estou vendo a Cidinha assim certinha. Alguém já viu? Algumas pessoas já viram. Então, ele se apresenta com a forma que ele quer se apresentar, né? Algumas vezes. É possível? É possível. Várias pessoas conseguem, não todas, mas
tendo a faculdade desenvolvida, consegue o ver, o perceber. Pode falar. É possível que ele se apresente com a aparência de outra pessoa? Vamos chegar lá. Eu vou trazer um texto. Quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível. Ou seja, eu posso estar dormindo e em sonho esse espírito se apresenta da forma que ele quiser. Pode ser que eu esteja no estado de vigília normal, consciente, e eu o veja, e ele está projetando pelo espírito dele daquela forma. Pode ser que mediunicamente eu também o veja, e ele se apresenta daquela forma que ele se coloca, que ele quer se apresentar. Tudo bem? Então está dizendo, olha, tanto faz. Pode estar dormindo, pode estar consciente, acordado, tanto faz. Ele se apresenta dessa forma que o perispírito não se altera. Nós estamos falando de perispírito, que é o que modela, o que dá a percepção ao espírito, tá bom? Pode falar. Pensamento, quando você fala do pensamento novo, o pensamento sempre é o pensamento próprio, né? Próprio. Por exemplo, quando você fala que você invoca o filósofo no Sebastião, ele compreende que ele precisa ele colocar o pensamento dele para aparecer como um filósofo. Tem um o seu pensamento. Isso. A gente evoca aquele espírito naquela condição do espírito. E existe um negócio que chama, esse é o nome, fotografia do espírito. Então, quando a gente evoca o filósofo, ele é evocado naquela condição de espírito. Ele tem o direito de falar, não quero ir conversar. Mas a partir da hora que ele veio, é nessa condição, com essa condição do espírito, né? Isso, exatamente. Tá? Então coloca, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível. Então ele pode se fazer visível, mesmo palpável. Então nós já falamos que quando há um efeito de materialização, de aparição, alguma coisa, quem está se mostrando ali é o corpo espiritual, é o perispírito. E há experimentos que ele se torna palpável. Nós vamos entender por quê. Porque se ele é substância, se eu altero algumas substâncias, eu consigo transformar aquilo em algo mais consistente. Não é isso, mas vamos pensar numa água, um líquido. Não tem ali quase resistência, vamos pensar assim. Mas se eu vou misturando farinha, vamos supor que daqui a pouco vai engrossando e eu consigo ter uma resistência, consigo ter um toque, consigo sentir melhor. É a gente só trazer para o dia a dia. Se é substâncias, se é partículas, se a gente altera a condição dessa substância ou partícula, muda a questão da condição de aparição e tudo mais. Tudo bem? Então tá. Tudo bem? Tem cara assustadinho. Então tá bom. Então vamos lá. Se o espírito ele tem a condição de se mostrar 2, 3, essa encarnação lá antes, então o espírito, quando desencarna, ele tem acesso a todas as reencarnações dele? Vamos lá. Todas as encarnações estão gravadas no espírito, né? Vamos dizer assim. Ele tem acesso a todas as encarnações. Vamos devagar. Ele tem permissão para acessar todas. Ele até teria. Ele suportaria nessa condição que nós estamos ter acesso ao que ele foi, de repente, em 10 encarnações para trás? Não. Então, será que a gente conseguiria ter, por exemplo, vamos imaginar assim, no passado era normal pensar em abuso, por exemplo. Se eu retornar 10 encarnações e eu entender, eu fazendo isso, matando o outro, fazendo aquilo, eu suportaria? Como seria esse choque emocional a partir daí? Eu sou esse? Tanto que a gente, quando vai falar em reunião mediúnica, às vezes apresenta-se para o espírito uma encarnação anterior para ele. Ele fala, não é possível que eu estava fazendo isso, porque na cabeça dele ele nem teria mais essa condição. Então ele fica em choque de ver que às vezes foi ele que começou uma encarnação para trás. Que dirá 2, 3, 5, 10 encarnações, né? Então, se a gente pegar 10 encarnações para trás, a humanidade era muito violenta. Então, a chance de a gente estar envolvido nessa violência é muito grande. Ainda que na 10ª encarnação não, mas talvez na 9ª ou na 11ª a gente era, né? Então, a gente tem um limite por questão de suportar realmente
moralmente isso, né? Então é tudo meio gradativo para a gente acostumar com isso, tá? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu trouxe para nós sobre as aparições, porque parece que é estranho pensar que o perispírito, que o corpo espiritual aparece, é algo que eu não vejo, que é fluídico, que está em volta de todo mundo e que em algum momento eu posso ver, que em um momento ele se torna perceptível, ele cria interação com o mundo material, porque enquanto eu não vejo, ele não está criando interação, pelo menos aos meus olhos, ele está, mas a gente não está percebendo. Então eu trouxe para a gente começar a entender um pouquinho que não é algo assim fora do comum. E nem é só da doutrina espírita. Vocês vão entender aonde nós vamos chegar. Então vamos lá. As aparições, propriamente ditas, se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Seja acordado, consciente, seja dormindo, seja no processo mediúnico, certo? Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, transparente, às vezes vaga e imprecisa. A princípio, é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão desenhando. Doutras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Os desmandes, o aspecto são semelhantes aos que tinham o espírito quando vivo. Por que eu trouxe isso? Pode ter aparições em que o perispírito se mostra muito nitidamente e eu vou olhar e eu vou entender ele muito preciso. Como a pessoa era na encarnação anterior? Pode. Pode ser que o perispírito não se modele tanto, que eu não tenha a faculdade tão aguçada e que ele vai aparecer meio sombreado, meio... Então tem gente que fala assim, eu vi um contorno, eu não vi muito nitidamente, parece que não tinha rosto. Tá tudo certo. Ele pode se aparecer tanto muito nitidamente, a aparição, como não tão nítido. Tudo bem? Então vamos lá. Podendo tomar as aparências, o Espírito se apresenta sobre a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. Então não adianta eu aparecer 3 encarnações para trás e falar, ô minha filha, tudo bem, mas minha filha, meu pai, quem? Né? Então tem toda essa questão. Então, se tal é o desejo. Assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido com cicatrizes, se isso for necessário à sua prova de identidade. Então, o perispírito, o perispírito, ele está machucado? Não. Ele está, às vezes, como ele colocou, com cicatrizes, corcunda, alguma coisa, coxo? Não. Mas a pessoa era assim. Então, de repente, ela usava bengala. Mas, poxa, está mancando ainda? Está precisando? Não, mas se não for, talvez não seria reconhecido. A vida inteira foi assim. Né? Tá? Aí vai trazer o exemplo do Esopo aqui, que ele era um filósofo lá no passado, né? Então, ele era disforme, tinha deformidade no corpo. Por exemplo, como espírito, ele não é disforme. Porém, se o evocarem como Esopo, ainda que muitas existências tenham tido depois da quem assim se chamou, ele aparecerá feio e corcunda com os seus trajes tradicionais. Vamos lembrar da fotografia do espírito. Então, se eu faço a evocação desse espírito, ele se apresenta dessa forma. Vamos supor que se eu pudesse evocar Jesus, ele viria de que forma? Ele pareceu com os apóstolos, Eu estou perguntando porque ele não encarnou de novo, né, gente? Então, às vezes a gente está pensando na encarnação, então é lógico que ele estaria apresentado na condição que ele se apresentou para nós, mas ele é assim como espírito? Não.
Então não está só a questão da própria encarnação nesse processo. Para encarnar na Terra, lembra que nós falamos, ele precisou pegar os melhores fluidos que tinha no planeta Terra, que era muito ruim para ele, mas eram os melhores que tinha, muito acima do que nós temos condição, e construiu um perispírito para ele, se apresentou daquele jeito, modelou o corpo daquele jeito. Então, se pudesse fazer a evocação de Jesus, ele ia se apresentar na forma quando ele estava encarnado aqui, para que a gente pudesse reconhecer. Embora a forma original dele, digamos assim, não é essa, mas é como ele se apresentou aqui, tá? Lá no livro dos médiuns, nós vamos falar sobre a transfiguração, sobre poder modificar o próprio perispírito, a maneira como a gente apresenta o perispírito. Porque falou que tem hora que a gente não consegue definir tanto, pode ser que o perispírito não fica tão visível. Nós estamos falando tudo isso para que a gente entenda o que o perispírito representa para o espírito e para a manifestação espiritual. Tá? Para a gente entender como que o espírito depois consegue estar em outro planeta, esse processo da encarnação, reencarnação, tudo esse processo, tá bom? Está em princípio, falando de transfiguração, tá? Está em princípio admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que mediante uma modificação na disposição molecular pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, consequentemente, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, é passível das mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Então a gente está falando dos espíritos. Os espíritos, eles podem aparecer para a gente de forma tangível, como coloca, ele pode ficar opaco, antes era transparente, eu não vi o corpo espiritual, agora ele se faz visível. Mas está falando que nós, vivos, também podemos fazer isso. Se nós desdobrarmos, vamos supor que o corpo físico está dormindo, vamos dizer assim. Se o nosso espírito se desdobra, ele também pode apresentar-se, ele também pode se mostrar. Por que eu trouxe esse texto complementar? Porque a gente tem que entender que o perispírito é o mesmo entre encarnado e desencarnado. Porque o perispírito é a condição do espírito. Encarnado, nós só ganhamos um corpo a mais e que o espírito ajuda a prender nesse envoltório. Mas quando fora do corpo, vão pensar que nós desencarnamos, o perispírito continua juntinho com o espírito. Então, na carne eu também consigo, nos desdobrando, deslocando o espírito e o corpo espiritual do corpo físico, se apresentar assim. Pode ser que pareça meio estranho. Todo mundo entendeu ou não? Pode perguntar. Você comentou na parte do sono, né? Quando a gente tem esse desdobramento, é o espírito e o perispírito juntos, se um sempre cruza do outro, fica só o corpo ali então? Só o corpo ligado por um cordão, vamos dizer assim para você. Vai. Mas o perispírito e o espírito sempre junto. Não imagine o espírito falando assim, ó, fica aqui corpo espiritual, eu vou ali e volto. É uma coisa só. Tá? Não existe espírito sem perispírito, nem perispírito sem o espírito. Se eu fosse deslocar o espírito, eu não teria nem o espírito nem o perispírito. É junto, uma coisa só. Tá? É como se a gente pensasse assim, eu consigo pensar num corpo físico sem a pele? Vamos pensar num envoltório, da carne mesmo assim. Não, então quando eu olho o corpo, é como se eu estivesse pensando mesmo, a pele em volta, protegendo o interior e tudo mais. Eu não conseguiria tirar a pele e falar, eu vou ali, deixo a pele aqui, depois eu volto, por exemplo. Não é isso, mas para a gente só entender um pouquinho, tá? Então ele está trazendo que a gente consegue, tanto desencarnado quanto encarnado, fazer essa aparição, se demonstrar o corpo espiritual. Tá. Com a aparência atual. Com a aparência atual. Ou com a que for mais propícia para aquela condição, para onde você estiver. Lógico que se a gente estiver encarnado, não justifica a gente estar numa outra, né? A não ser, dependendo de onde a gente apareça, né? Qual o motivo disso, né?
Então o texto continua, ó. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva. Então vamos pensar na pessoa que está viva. Nós estamos vivos. Tem um perispírito envolvendo o nosso espírito. Então não isolado, ou seja, ele não se deslocou, ele não desdobrou. Todo mundo está vendo eu, Leonardo, corpo físico, tem um espírito aqui, vamos pensar assim, tem um perispírito aqui. Eu não vou desdobrar, eu vou continuar falando com vocês. É esse o exemplo que está falando agora. Porque desdobrar está tudo bem, o corpo espiritual vai até o local e tudo mais. Só em espírito a mesma coisa, é o corpo espiritual. Agora, nós aqui, conscientes, é isso que ele está falando agora para nós. Ó. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando em volta do corpo de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Então, o que é o perispírito? Lembra que é um vapor? É um aglomerado de substâncias, de fluidos em torno do espírito. Então, imagina eu, Leonardo. Lembra que nós falamos que nós podemos, através do pensamento, o espírito se irradia para diversos locais, que a gente tem um negócio que a gente fala que é a expansão perispiritual. Então, o que ele está falando? Imagina agora que eu, Leonardo, posso expandir o meu perispírito aqui. É o que ele está trazendo para nós. E que em torno do Leonardo há vaporzinho. Em torno de todo mundo há um vapor, que é o corpo espiritual, do espírito. E todo mundo tem esse vaporzinho. É isso que ele está falando. Kardec não usa aura, né? Vamos para o perispírito. O vaporzinho, é o perispírito. Nesse estado, ou seja, eu ampliei o meu perispírito, né? Expandi o perispírito. Passível se torna das mesmas modificações de que o seria se o corpo estivesse separado. Ou seja, mesmo que eu estivesse sem o corpo físico, ou ele em repouso, ou porque eu desencarnei, eu aqui, normal, consciente, o meu perispírito traz as mesmas funções. Não muda nada. Perdendo ele a sua transparência, o perispírito, tá? O corpo pode desaparecer, tornando-se invisível, ficar velado como se mergulhado numa bruma. O corpo físico pode desaparecer. Lembra na introdução, quando eu trouxe um exemplo, que hoje em dia tem uns box modernos de banheiro, que você fecha a porta, o que é transparente fica branco. E aí a hora que você abre ele fica transparente? Que tem umas moléculas lá dentro, que aí quando tem um choquezinho elétrico, as moléculas se reajustam e aí fica tudo branco. Uai, por que a gente não pode também fazer isso? Por que não reajusta a molécula e aí na verdade o que hoje retém a luz, que dá a cor, de repente pode ficar transparente? Físico, isso já existe. Nem todo mundo estava nessa época que nós trouxemos, mas isso hoje existe. O box do banho você fecha, ele fica branco. A hora que você abre a porta, ele é transparente. É reajustar a molécula. É o que ele está falando. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, não ficar visível, não é que sumiu, eu não vejo mais o corpo. Tornar-se invisível. Ficar velado como se mergulhado numa bruma, numa neblina, num nevoeiro. Se a gente acionar aquelas maquininhas de fumaça também que tem nas festas, coisas, a gente some também, né? Vamos pensar nisso, né? Porém, então, o perispírito muda de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se esse dispuser de poder para tanto. O que é poder? Capacidade, evolução, conhecimento, se ele tiver condição. Então, se ele tiver poder para isso, se ele puder fazer isso, pela elevação dele, pelo conhecimento da lei de Deus, ele faz. Por que a gente não faz? Porque a gente não sabe. Nós não temos poder. Os ninjas faz. O ninja dá certo, joga bomba ninja e some. Então vamos continuar. Um outro espírito,
combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá a essa combinação de fluidos imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sobre o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra-se de passagem, cumpra-se diga, da transfiguração. De alguém se transfigurar e apresentar com outra forma. Então pode ser que nessa expansão desse perispírito, esse nevoeiro que vai acontecendo, um outro espírito pode, através da vontade, imprimir nova forma. Então eu estou olhando, mas na verdade a forma que o perispírito tomou ali é que o outro espírito colocou. Tem que ter permissão, vai assimilar fluidos. Então lembra que é possível assimilar muito rapidamente a condição fluídica? É normal. Isso nós estamos falando de física. E espiritualmente também. Você vai para um laboratório, você consegue assimilar diversas substâncias ali e alterar a forma como se apresenta. Rearranjo molecular. Espiritualmente também. Então é o perispírito que permite isso. Não muda nada, a gente vai viver amanhã do mesmo jeito sem se transfigurar. Mas só para a gente entender o quão importante é esse elemento para o espírito, tá? Então, quem se transfigurou? Transfiguração, negócio de perispírito, desse envoltório fluídico, desse negocinho aí de vaporzinho, isso aí é coisa da doutrina espírita e é tudo louco, não é? Quem se transfigurou? Jesus se transfigurou? Sim? Então vamos ver como que está relatado em um dos evangelhos de Marcos, a transfiguração de Jesus. Eu pulei só a primeira parte que ele vai trazer, vai abreviar, vai trazer, anunciar, né? Então, Marcos capítulo 9, de 1 a 9. Eu coloquei de 1 a 10 porque depois vale a pena para o gancho que eu vou trazer, mas é de 1 a 9 a transfiguração de Jesus. O que nós falamos de possibilidade do perispírito, Jesus trouxe para nós. Então não tem nada de doutrina espírita que nós estamos falando. É lei natural. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, 3 discípulos, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, se apresentou de outra forma para eles. Nós vamos ver que a maioria das vezes que Jesus apresentava fenômenos físicos, que não é o caso da transfiguração, mas que tivesse um fenômeno físico, os 3 estavam lá. Os 3 discípulos estavam lá. Talvez porque eles doavam alguma substância, mais lá para frente a gente vai estudar, necessária para isso. Agora vai começar a falar o que aconteceu com Jesus. Está lá na Bíblia isso aí. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. As roupas, a maneira como a gente via as vestes do Espírito, não é as vestes de Jesus, física. Ficou branca, uma luz brilhante, que estava trazendo a condição da expansão perispiritual dele. Lembra que nós falamos que no sol esses espíritos grandiosos se unem e irradiam de lá? A união deles é justamente a questão, acho que 1011. Então imagina quão branco era, né? Imagina Jesus regulando para não deixar ninguém cego ali, né? E apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. Elias e Moisés já tinham morrido, desencarnado, profetas antigos. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos todos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porque na cabeça do apóstolo, eles vinham, então ele estava vendo tão nitidamente, falou: bom, Elias e Moisés apareceu aí, não sei de que jeito, vamos fazer uma cabana para cada um, vamos instituir um novo reino e acabou.
Porque assim como nós, o discípulo estava olhando e falando, não estou entendendo como que isso é possível, né? Ressuscitou 2 aí. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, naquele momento em que uma comunicação de voz direta é um fenômeno mediúnico, não tem importância para nós aqui, mas por isso precisava dos 3 discípulos que tinham ectoplasma para poder fazer isso. Então, os espíritos conseguem juntar substâncias e simular a voz humana. Então, você já ouviu alguma voz e você olha e não tem ninguém? É os espíritos conseguindo falar. Só que não era mediúnico, todo mundo que estivesse ali ia ouvir. Tá? Então, o próprio Evangelho está dizendo, os discípulos não sabiam o que diziam. Então, não é doutrina espírita. Precisa pedir para outras denominações explicar isso aqui. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, a partir de agora, ignora tudo que você já ouviu até aqui, e o que Jesus disser, nós vamos seguir com Jesus. É o Novo Testamento, tá? E subitamente, tendo olhado em redor, ou seja, o que é subitamente? De uma hora para outra, rápido. Tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. O perispírito todo preparado de Jesus, expandido, na velocidade do relâmpago, vão voltar e não tem mais essa aparição, não está mais projetado no perispírito isso. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, quando ele aparecesse novamente, as aparições de Jesus, que é da mesma forma. Quando Jesus aparece, é o corpo espiritual de Jesus que se mostra. Não vamos pensar que Jesus voltou de corpo físico e tudo mais. E aí porque eu coloquei o 10. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, aquela época não era possível explicar isso. Era preciso que a nova revelação viesse, a doutrina espírita viesse, para explicar o que Jesus havia trazido. O Evangelho está dizendo, não era possível aos discípulos compreender, não tinha elemento. Hoje a gente fala do box e a gente ainda está tentando entender como que é possível isso acontecer. Mas a gente já está vendo isso. Imagina lá atrás. Então é preciso dar tempo para que as coisas sejam reveladas, tá? Então, quando a gente vai lá na Gênesis, Kardec vai explicar justamente como funciona a transfiguração no caso de Jesus. Como a doutrina espírita vai explicar esse acontecimento, tá? Então ele vai contar, né? 6 dias depois, tendo chamado à parte Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, o seu rosto pareceu inteiramente outro. Então, quando a gente busca a tradução correta, a gente vê que altera um pouquinho. O rosto dele se transformou. Suas vestes se tornaram brilhantes, luminosas e brancas como a neve. Como não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma tão alva, ou seja, tão branca. E eles viram aparecer Elias e Moisés. Então apareceu do nada, não é que eles vieram caminhando, apareceram do nada. A entreter palestra com Jesus, conversa com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir essas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficará a sós com eles.
Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falasse do que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns dos outros o que teria ele querido dizer com as palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Então, eu trouxe para a gente ler de novo, porque eu fui buscar em Marcos exatamente como Kardec trouxe para nós como referência. A gente percebe pouca mudança do original. Então agora ele vai explicar para a gente. É ainda nas propriedades do fluido perispiritual, do fluido que compõe o perispírito, que se encontra a explicação deste fenômeno. A transfiguração de Jesus é explicada pelo perispírito. A transfiguração, explicada no capítulo 14, item 39, é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Então, a condição perispiritual de Jesus era muito maior, mas os elementos que ele tinha ali possibilitou ele fazer dessa forma, nessa magnitude. Então, o item que Kardec trouxe é o 39, que eu coloquei em vermelhinho. Ó. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispiritual, podendo alterar o seu perispírito, os fluidos do perispírito, e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pôde produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo das aparições. Ele pôde fazer essa aparição. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sobre a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos primeiros, podendo tomar outra expressão. Se saindo da terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, e um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Então ele está trazendo para nós que se o espírito é mais elevado, ainda que ele está preso às questões da matéria, saindo do terra a terra, ele pode apresentar algo belo, diferente de um espírito que ainda é inferior, que ele vai tentar se mostrar e ele vai se mostrar de forma horrenda, porque ele não tem condição. Então ele está trazendo aqui por que Jesus conseguiu fazer dessa forma, o que todos nós conseguimos, de forma diferente. Tá? Então, aspecto horrendo. É importante a gente falar nisso. Não é difícil a gente encontrar em reuniões mediúnicas, por exemplo, espíritos que estão numa condição horrenda, que eles se apresentam de repente como deformados, que eles se apresentam como se fossem animais. Como isso é possível? Se eles nunca foram animais. Se apresentam com chifre. Se eles nunca tiveram chifre. Modificação do perispírito. Mas como eles modificam o perispírito? Vamos lá, de novo. Quem modifica, quem modela o perispírito? O pensamento. Então eles pensam que eles são aquilo. Ou querem se apresentar, mas o pensamento está fixo e contínuo naquilo. Ou às vezes até num processo de um outro espírito tentando influenciar ele, como muitas pessoas influenciam os encarnados mesmo. Tá? Então o pensamento é o que modela isso. Então o que ele está trazendo para nós é que você pode modelar o que é bom para o lado bom, mas o que é mal também pode ser modelado para um lado horrendo. Então o perispírito ele é maleável nesse tanto. A plasticidade dele nos leva a isso. Tá? Quanto à aparição de Moisés e Elias,
cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. Aí ele trouxe o item 35. Então vamos no 35. Ó. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível. Eu estou olhando para vocês, vocês olhando para mim, ninguém está vendo nada. Assim espero. É invisível. Mas como é formado de substâncias etéreas, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Momentaneamente. Não consegue se manter naquela forma. Daqui a pouco ele volta ao estado normal. Certo? É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que outros fenômenos fora das leis da natureza. Ou seja, tudo está dentro da lei da natureza, não tem nada de excepcional. É a gente que ainda não consegue ter esse domínio das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que quando muito rarefeito é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Vamos pensar no vapor da água, quando a gente vai congelar de repente o gelo ali, ele fica mais visível, eu consigo senti-lo mais, né? Só muda o estado. Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, doutras vezes mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas nas ordens da natureza. Então, nada que Jesus apresentou para nós é impossível de fazer. Senão Deus não seria justo e bom, porque teria dado condição para Jesus ser muito acima da gente e quer esperar que a gente seja igual a Jesus. Então a gente ainda não chegou nessa condição. E como mentalmente é o que modela o perispírito, eu não tenho como levar meu perispírito numa outra etapa acima. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiram nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos espíritos puros. Então, o perispírito define a moral do espírito? O perispírito define a moral do espírito? O perispírito define a moral do espírito? Vamos mudar. A moral do espírito define o perispírito? Sim. O perispírito define a moral? Não. Então Jesus tinha um perispírito muito abaixo do que ele poderia ter. Então quando ele está liberto das propriedades da matéria no planeta encarnado, quando ele retorna à condição dele, ele continua sendo espírito puro. Então ele conseguia fazer aquilo porque ele conhecia das leis, ainda que num ambiente muito restrito de elementos para ele fazer. Então não vamos nem pensar e nem entrar na história de transformei água em vinho, não transformei no suco de uva, não vou nem pensar. O Ivan fez uma palestra uma vez sobre isso. Será que modificando as moléculas ali eu conseguia chegar a alguma coisa diferente? Fisicamente, se a gente usa a questão nuclear, na alteração molecular eu consigo. Agora, a quantidade de energia que eu preciso para fazer isso é um absurdo. Jesus tinha. Então, para nós parece algo impossível. Mas para quem consegue conhecer as leis divinas e já tem condição de utilizar, consegue fazer. O que para nós parece milagre, e não existe milagre na doutrina espírita, é explicado através do perispírito. Então eu trouxe lá do Livro dos Médiuns para a gente de novo, ó. A ação do espírito sobre a matéria. Esse segundo envoltório da alma
ou perispírito, então a maneira como a gente quiser chamar, né? Existe, pois, durante a vida corpórea, ou seja, não é só desencarnado, encarnado também, né? É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, o que o perispírito faz? Ele é o meio de todas as sensações, é ele que capta todas as sensações do plano material e transfere ao espiritual, e é ele que capta também as questões espirituais e transfere para o material. Ele é o meio disso tudo, certo? Qual transmite a sua vontade ao exterior. Então, quando o espírito, quem pensa, o espírito, ele quer levar a partir da sua vontade, transmitir a sua vontade, transmitir o seu desejo, porque está fora, ou seja, para o corpo físico, quem faz isso? Perispírito. Então, o espírito quer se movimentar. Quem vai levar o movimento, a vontade do espírito, é o perispírito, que vai transferir isso para o corpo físico. E aí o corpo físico se movimenta. Porque quando a gente desencarna, o corpo parou, não mexe mais. Porque você teve o desligamento perispiritual. O perispírito não está mais ligado, o espírito não está mais ligado. Ainda que eu quiser mexer o corpo, não mais. Então é pela vontade, pelo pensamento do espírito, que o perispírito, que esse meio do caminho possibilita eu interagir no plano material. Movimentar o corpo que seja. Só que se eu trago as sensações, também é ele que vai levar todas as experiências e as sensações do mundo físico para o espírito. Corpo espiritual sente raiva? O corpo. Porque se ele sentir, quando a gente morrer, ficou tudo no corpo. Não tem mais raiva, não tem mais egoísmo, não tem mais orgulho, não tem mais nada. Aí uma encarnação só dá e basta, porque a gente chega do outro lado purinho. Não. Então, as sensações de tudo que a gente está vivendo, é o espírito que está recebendo isso. E quem leva é o perispírito. Então, cuidado. Não, essa história de estar armazenado no perispírito não existe. Porque, inclusive, há espíritos que vão forçando a gente, modelando a gente. Bom, eu dei um outro exemplo, mas não quero trazer esse exemplo, porque às vezes a pessoa vai viajar na questão, não tem base, né? Não, porque não vai ter base. Então, às vezes você tem um espírito sendo influenciado por outro espírito desencarnado, e aí se a gente for pensar nas formas que ele vai tomando, então teria sumido toda a memória dele. Um exemplo, se a memória está ali no perispírito, se de repente o espírito se apresenta sem cabeça, ele perdeu a memória? Mas a memorinha que estava guardada tudo em volta, né, do espírito, a memória. Aí se eu arranquei um pedacinho do perispírito que é fluídico, eu perdi aquele pedacinho da memória ali? Não. Se a gente está alterando toda hora os componentes do nosso corpo espiritual, não pode estar armazenado ali, porque não estaria se alterando e perdendo todo o tempo. Então o armazenamento está no espírito. O perispírito está trazendo isso para o espírito. Só que a gente, muito tempo, a gente escuta falar que o armazenamento está no perispírito. Se ele é fluídico, material, e ele muda de acordo com o planeta que nós estamos, os elementos, não tem como eu pensar que eu vou colocar um pendrive, puxar a memória, espetar em outro perispírito. Não tem isso. O HD está no espírito, que é a sede do pensamento. Eu vou pensar de acordo com as memórias, com os sentimentos, com as sensações que eu vou tendo. Que quem está fazendo isso é o espírito. Não tem nada no corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, também é conhecido como fluido nervoso ou perispírito,
que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos da fisiologia e das patologias, né, patológicos, ou seja, para as doenças. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, apenas o corpo físico, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolucionáveis. Então, se tudo está no perispírito, adianta eu cuidar, vamos entender, adianta eu cuidar só do corpo físico? Adianta eu, de repente, ir para dentro de tratar apenas as questões de comportamento social? Adianta eu falar que o meio que eu estou vivendo é um meio que me oprime, que isso, que aquilo, e aí eu vou querer solucionar o meio? É o espírito. Enquanto a gente não olhar para o espírito como sendo a base de tudo, a gente não vai conseguir extrapolar o mundo material. Por isso que fala, às vezes a gente vive num mundo materialista mais do que a gente pensa. Às vezes a gente está trabalhando apenas as questões do mundo material. Então eu deveria assim, bom, eu, Leonardo, tenho tal doença. O que será que tem me levado a ter essa doença? Qual é a vibração que eu tenho feito, que tem alterado a constituição do meu perispírito e que o meu perispírito tem transferido para o meu espírito ou para o meu corpo, vice-versa? Porque senão a gente fica tentando achar a solução apenas material. Então a gente precisa extrapolar um tanto quanto isso e entender que o nosso problema está no que nós somos. Eu, espírito. Por isso que Kardec diz, Santo Agostinho diz, conheça-te a ti mesmo. Conheça o que você é. Porque o que você é o que você pensa. A gente já ouviu muito isso. Porque o nosso perispírito é modelado pelo pensamento. Uma imagem bem emblemática disso é quando o Luiz está tratando o André Luiz na maca. Na maca. Que ele está dando um passe e ele retira. Está retirando a doença que levou ele a óbito. Isso. Exatamente. Então, bom, vamos seguir aqui. Peraí. Tudo certo até então? Que o corpo não pensa, que o corpo não sofre. Então, a matéria inerte é insensível. Então vamos lá. Alguém desencarnou. Se eu for lá e passar, cortar, rasgar um bisturi, alguma coisa assim, bem, vamos pensar uma coisa bem chocante. O corpo sente alguma coisa? Não. Então quem sente tudo é o espírito. Está vendo quando a gente muda a perspectiva do negócio? O corpo é só um instrumento, é só um meio, tanto de eu me movimentar, de manifestar e de receber. A matéria inerte é insensível. Isto é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Então, todo prazer e toda dor, quem está recepcionando isso é o espírito. Durante a vida, toda a desagregação da matéria repercute na alma, que recebe daí uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre e não o corpo. Este não é senão um instrumento da dor. A alma é o paciente. Após a morte, estando o corpo separado da alma, ele pode ser impunemente mutilado, pois não sente nada. Estando a alma isolada dele, não recebe nenhum dano na desorganização desse último. Ela tem suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria sensível. Onde é a fonte? O espírito. O perispírito é o envoltório fluídico da alma, da qual ele não está separado nem antes nem depois da morte, e com a qual ele constitui uma unidade,
pois um não se pode conceber sem a outra. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes. Lembra que ele é penetrável e penetrante? Em todas as suas partes, e serve de veículo às sensações físicas da alma. É igualmente por seu intermédio que a alma age sobre o corpo e lhe dirige os movimentos. Então, vamos pensar, quando há uma cura, como acontece a cura? Vamos pensar que o perispírito está um pouquinho desorganizado, porque a gente está com algum problema em alguma parte. Então está ali naquela parte desorganizada. O que vai acontecer é uma organização perispiritual naquela região, para que o perispírito possa começar a refletir essa organização, e aí o corpo absorve isso, e automaticamente o espírito também. Então, vamos supor que nós ferimos o corpo físico. Automaticamente a gente fere o perispírito? Não, mas lembra que vai estar irradiando aquelas impressões através do perispírito naquela região. Ele vai e vai transferir para o espírito. Então não é que o perispírito em si ele vai ficar marcado, mas o espírito sofre essa marca e ele precisa depois ajustar. Então, a cura é quando a gente vai trabalhar os fluidos, e aí, através dos fluidos, o perispírito daquela região vai emanar para os órgãos, para o corpo físico, de acordo com o merecimento, com a vontade, com a permissão, desde que a gente mantenha os fluidos organizados. Então, por isso, quando a gente lesiona alguma coisa, o braço, alguma coisa, lógico, o perispírito está recebendo aquele golpe, digamos assim, e transferindo aquilo para o espírito. Precisa ter o equilíbrio, o reajuste, sempre isso. Mas a cura é dessa forma. Tá? Então, só mais um finalzinho aqui, ó. Lá na Gênesis de novo, o caráter da revelação espírita. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. De que jeito? Nós falamos que perispírito já tinha sido revelado, inclusive pelo próprio Cristo. Kardec traz isso para experimento, para análise. Ele quer provar isso e consegue provar. Inclusive que há experimentos na época de aparições, de testes, de várias coisas. Então ele provou isso como ciência, tá? Então ele fez experiências, né? Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual. Então Paulo de Tarso, que foi falado, já falava em corpo espiritual. Precisa entender o porquê que esse nome sumiu da história. Então vamos deixar na cabeça de cada um. Sob o nome de corpo espiritual, isso é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o veículo de transmissão do pensamento e durante a vida do corpo serve de laço entre o espírito e a matéria, ou seja, quem é o laço, é o que prende, é o que vai trazendo as sensações do corpo físico para o espírito e vice-versa. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções, ou seja, alterações patológicas, de enfermidades, né, que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Então, por que nós falamos aquela ideia de que a gente às vezes quer mudar o meio, a gente quer mudar o costume e a gente não olha para o espírito? Quando a gente fala da própria psicologia, conhecimento da psique, conhecimento da alma. Quando eu tenho um problema, eu preciso olhar a alma e não o que traz o problema.
Eu preciso olhar o meu espírito. É que nós, na nossa condição, nós ainda não temos muita coragem de olhar para a gente, no sentido do espiritual. Então, é o que ele está dizendo. O dia que a psicologia entender que todos os problemas estão no espírito, e eu ultrapassar a questão materialista, ou seja, do mundo, está resolvido tudo no mundo, quando a medicina, a fisiologia, ao invés de tratar só o corpo, tratar o espírito, nós vamos conseguir ter uma visão muito diferente. Então, o perispírito traz a solução de diversos problemas que hoje nós ainda não conseguimos. Vamos pensar na quantidade de doenças que existem que ainda não têm soluções. A solução talvez estaria no entendimento do espírito. Porque, por exemplo, eu posso, de repente, não gostar de uma pessoa e ficar vibrando, não aguento mais essa pessoa é isso, a pessoa é aquilo, a pessoa não sei o que, a pessoa não sei o que, e eu vou estimulando esse tipo de pensamento. Esse pensamento, ele vai aonde? Quem modela o perispírito? Pensamento. Então, se eu fico falando daqui de um, lá do outro, se eu fico trazendo todo o que eu estou trazendo, eu estou modelando o perispírito, uma hora ou outra isso transfere. Então a gente percebe que se a gente fosse um pouquinho melhor, nós ainda não somos, porque a condição espiritual nossa ainda é essa. Nós teríamos diversos problemas solucionados, tanto da questão moral, da própria alma, psicológica, quanto da questão de doenças físicas, que a origem está no espírito. Tá? Vamos devagarzinho. Alguma dúvida?